Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar agora a aula 5, tá ok? Continuando a falar do artigo 37 da Constituição Federal, especificamente agora no que se refere ao inciso 17, o inciso 17 e o inciso 16, tá bom? Do artigo 37 da Constituição. Beleza, então nós vamos falar da acumulação de cargos públicos, tá ok? Então, vamos ao que interessa, Hoje, no Brasil, a regra é a seguinte: não se pode acumular a remuneração de um cargo efetivo com outro cargo efetivo, né? Então, por exemplo, eu faço concurso para assistente judiciário do Tribunal do Amazonas, beleza, vou receber lá os R$ 7.014 de remuneração por mês, ok. Eu não posso fazer outro concurso, por exemplo, para técnico do INSS, que ganha, sei lá, 6 mil, e aí trabalhar como assistente do tribunal e como técnico do INSS, recebendo aí 6 mais 7, né, recebendo aí 13 mil reais. Não, eu não posso fazer isso, tá bom? Beleza. Por quê? Porque o artigo 37(16) da Constituição Federal proíbe a acumulação de remuneração de dois cargos, tá bom? Públicos. Tranquilidade. Essa é a regra. Só que existem algumas exceções e nós vamos ver essas exceções aqui, porque são essas exceções que caem na prova da CESP, tá bom, doutores? Então vamos olhar uma por uma das exceções. Primeiro, nós temos a possibilidade, olha aqui, ó, nós temos a possibilidade de um professor, aqui, ó, por exemplo, professor da UFAM acumular um outro cargo de professor da UEA, por exemplo, tá bom? Só que, deixa eu só fazer uma observação bem simples. Eu estou falando de se acumular um cargo público com outro cargo público, beleza? Ok. Agora, é possível um cidadão fazer o concurso para assistente do tribunal e trabalhar como assistente do tribunal? Sim, é possível. É possível que esse assistente do tribunal, à noite, né, quando ele não esteja no tribunal, à noite, ele ministre aula em uma faculdade particular, que é CLT, que é uma instituição privada, que não é cargo público? É possível? Sim, é possível. Aí eu não estou falando dessa situação, tá bom? Essa situação aí a Constituição não proíbe. O que a Constituição proíbe é você fazer um concurso público para trabalhar em um órgão público e depois você querer aumentar o seu salário e fazer um outro concurso para trabalhar em outro órgão público e acumular a remuneração dos dois cargos, tá bom? A Constituição proíbe isso, tá? Só que existem algumas exceções em que a Constituição Federal permite que você trabalhe para exerça um cargo público concursado e faça um concurso para outro cargo público e exerça esse outro cargo público concursado e receba a remuneração dos dois cargos. Beleza? Que é o que a jurisprudência e a doutrina chamam de acumulação lícita de cargos públicos ou de remuneração de cargos públicos. Tá beleza? Tranquilo. E eu vou citar aqui essas exceções. Então, um cargo de professor, um cargo público, tá bom? Fixe bem essa observação. Um cargo público de professor pode ser acumulado com outro cargo público de professor. Simples assim. Então, eu faço concurso para professor da UFAM, professor da Universidade Federal do Amazonas. Beleza, vou receber lá, sei lá quanto que o professor recebe, 6 mil. Vamos só dar um exemplo. Recebo 6 mil, 10 mil, recebo 10 mil como professor da UFAM. Aí abre o concurso de professor da UEA, Universidade Estadual do Amazonas. Aí eu faço o concurso de professor da UEA, passo. Eu posso acumular as duas remunerações? Pode, só que tem que ter alguns requisitos. O primeiro requisito é compatibilidade de horários. Então, eu passo no concurso de professor da UFAM para dar aula de manhã, passo no concurso da UEA para dar aula tarde, ou para dar aula à noite. É compatível os horários. Posso? Posso, sem problema nenhum, vou acumular. Aí, 10 mil da UFAM com mais 10 mil da UEA, 20 mil de salário, tranquilidade, sem problema nenhum. Tá ok? Beleza. Segunda exceção, professor
e técnico científico. Né? Então, se eu faço um concurso para professor da UEA e eu faço um concurso público para um cargo técnico ou cargo científico, eu posso acumular o professor com cargo técnico ou científico. Aí, aqui eu tenho de fazer uma observação bem simples. Por exemplo, o INSS, ele tem um cargo lá de nível médio que basta você terminar o ensino médio, pegar o seu certificado, para você poder tomar posse no cargo. O nome do cargo é técnico do Seguro Social, tá bom? Técnico do Seguro Social, o próprio nome do cargo fala que é um cargo técnico. Só que, na verdade, você não precisa ter nenhum conhecimento técnico, né? Então, qualquer pessoa que termina o ensino médio e passa no concurso pode exercer esse cargo. Não é necessário você fazer um curso específico, ou fazer uma pós-graduação, ou fazer um curso de nível superior específico para ser técnico do INSS. Não é necessário. Basta o ensino médio. Então, assim, embora o nome do cargo lá no INSS seja técnico do INSS, esse cargo, para fins de acumulação de cargos, não é um cargo técnico, não é um cargo científico. Porque o cargo técnico ou científico é aquele cargo que exige como requisito para a investidura no cargo, requisito para tomar posse, a comprovação de conhecimentos especializados, específicos para o desempenho daquele cargo ali. Então, por exemplo, oficial de justiça aqui no Amazonas. O oficial de justiça, ele tem que comprovar que ele é formado em direito. Então, quando você conclui uma faculdade de direito e você pega o diploma, você comprova que você tem conhecimentos especializados do direito e, por isso, você pode exercer o cargo de oficial de justiça no Tribunal do Amazonas, porque no Tribunal do Amazonas, o oficial de justiça é um cargo que exige um conhecimento técnico, um conhecimento científico, que é a sua formação em direito. Então, cargo técnico ou científico é todo aquele cargo que, independentemente do nome do cargo, exija conhecimentos técnicos especializados, específicos para o desempenho daquele cargo ali. Tá bom? Tranquilo? Outro exemplo, promotor. O promotor, ele tem que ser formado em direito. Então, um médico, ele não pode ser promotor, ele tem que fazer uma faculdade de direito para ser promotor. Beleza? Juiz. O juiz tem que ser formado em direito. Não existe... Você não faz faculdade de medicina para ser juiz. Beleza? Tranquilo? A menos que você faça medicina, depois faça direito, aí depois faça o concurso para juiz. Tá bom? Então, assim, o cargo técnico ou científico é aquele que exige um curso de nível superior ou um curso que não seja de nível superior, mas que seja específico para o desempenho daquele cargo. Tá bom? Exemplo. O concurso do Tribunal do Amazonas tem o cargo de assistente judiciário, que não é cargo de técnico, porque não exige nenhuma formação além da formação de nível médio, não exige. Então não é cargo técnico. Tá? Então não pode acumular com o cargo de professor. Beleza. E existe um outro cargo, nível médio também, só que é um outro cargo que exige formação em informática. Exige uma formação em algum curso específico de informática. Tá bom? Esse cargo, se eu não me engano, é assistente judiciário suporte ao usuário de informática. Esse cargo exige que você comprove uma formação específica em informática. Você não precisa ter uma graduação em informática, mas você tem que ter cursos específicos de tantas horas lá em informática. Tá bom. Esse cargo é um cargo de técnico? Sim, é um cargo de técnico, porque exige um conhecimento específico para o desempenho do cargo. Beleza? Enfim, o que importa é o que é exigido para exercer o cargo e não o nome do cargo. Tá beleza? Tranquilo. Então, assim, eu vou acumular o cargo de professor concursado
com um cargo de técnico científico que exige uma formação específica, eu posso acumular? Posso, mas tem que ter a compatibilidade de horários, tá bom? Eu vou até colocar aqui no nosso resumo para não deixar dúvida, tá? Requisito: compatibilidade de horários. Ok? Beleza, então, professor com professor, cargo público, pode, compatibilidade de horários. Ok. Professor com técnico ou científico, pode, porque a Constituição permite e, óbvio, tem que ter compatibilidade de horário também, tá beleza? Deixa eu colocar aqui no nosso material, compatibilidade de horário. Então, o exemplo, eu já citei vários exemplos, mas eu posso mencionar os demais exemplos que eu coloquei aqui, ó. Membro do Judiciário e professor concursado da UFAM, membro do Ministério Público e professor concursado da UFAM, ó, membro do Judiciário, juiz, é um cargo de técnico ou científico, tá bom? Membro do Ministério Público é um cargo técnico ou científico, porque exige formação em direito. Lembrando que essa permissão aqui, essa exceção à regra de vedação à acumulação de cargos, ela está prevista tanto no inciso 16, a linha B da Constituição, do artigo 37, quanto no artigo 95, parágrafo único 1 da Constituição, no caso do juiz, e 128, parágrafo 5º 2D da Constituição, no caso do membro do Ministério Público, tá bom? Beleza. Outro exemplo, oficial de justiça, que exige a formação de direito, vou até colocar aqui, ó, oficial de justiça, direito, e professor concursado da UFAM, tranquilo. Outro exemplo, analista do tribunal, direito e professor concursado da UFAM, beleza também, tranquilidade. Outra exceção, nós já aprendemos a exceção de um cargo público de professor com outro cargo público de professor. Agora nós aprendemos um cargo público de professor com um outro cargo público técnico ou científico. E temos uma terceira exceção, um cargo de profissional da saúde com um outro cargo de profissional da saúde, né? Desde que, obviamente, exista a compatibilidade de horários, e desde que a profissão desse profissional da saúde seja uma profissão regulamentada em lei. Então, por exemplo, medicina. A medicina é uma ciência que, para o cidadão exercer a medicina, ele tem que ser formado em uma graduação, em uma faculdade de nível superior, chamada medicina. Tá beleza? Tá. Então, se eu quero ser médico, tenho que fazer faculdade de medicina para depois ser médico. Se eu quero exercer a profissão de médico, tenho que fazer a faculdade de medicina. Ok. Então, assim, se a minha profissão é regulamentada e é da área da saúde e tem compatibilidades de horários, eu posso fazer um concurso para médico e posso fazer um outro concurso para médico. Por exemplo, vou ser médico do município de manhã e médico do estado à tarde. Posso? Posso, sem problema nenhum. Tá? Beleza, então entenda que um profissional de saúde com outro profissional de saúde, é possível sim você acumular a remuneração e o cargo. E mais, vamos supor, se eu acumulo um médico com médico, tranquilo. E se eu acumulo um médico com um enfermeiro? E se eu acumulo um médico com um dentista? Pode? Pode, sem problema nenhum, tá? Se for cargo público, eu posso acumular sem problema nenhum. Ok. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Ó. Enfermeiro com enfermeiro, médico e médico, médico e enfermeiro e tudo mais. Ok, aí temos uma outra exceção. A exceção aqui é o cargo de vereador com o cargo de qualquer cargo efetivo. Beleza? Então, assim, vamos imaginar que João seja eleito para ser vereador. Ok. Aí, João faz um concurso público para ser técnico do INSS. Ou o contrário, ele faz concurso para técnico do INSS, ganha visibilidade na cidade, se candidata para vereador
e ganha. E aí, vamos supor, ele ganha 6 mil como técnico do INSS. Se candidata para vereador e o cargo de vereador lhe paga 10 mil reais. Ele vai receber 10 mil, 6 mil ou a soma, 16 mil? Bom, primeiro, se existe a compatibilidade de horários com o cargo do INSS e o cargo de vereador, por exemplo, vereador trabalha tarde, técnico do INSS trabalha de manhã. Tem compatibilidade? Tem. Ele pode trabalhar nos dois? Pode. Pode receber pelos dois? Pode, porque é uma exceção prevista no 38.3 da Constituição Federal. Artigo 38.3 da Constituição Federal. Beleza? Desde que, obviamente, tenha compatibilidade de horários. Agora, se não tiver compatibilidade de horários, aí ele vai ter que escolher um ou outro. Tá? Ele pode até exercer o cargo de vereador, mas aí ele vai ter que escolher a remuneração de um ou de outro. Tá beleza? Tranquilo. Então, assim, eu espero que você tenha entendido o que significa essa regra de vedação à acumulação de cargos públicos e empregos públicos. Tá beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler o artigo 37.16 da Constituição Federal para você ver como é que está escrito na lei. Que se cair, né, pode cair do jeito que está escrito na lei. Tá, então vamos ler logo esse artigo 37, inciso 16, que tem 3 alíneas. Olha só. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, tá? Exceto, aí vem as exceções. As exceções são 3 aqui no 37. Mas aí tem mais uma exceção no 38.3, né? Que formam 4 exceções. Beleza? Ok. Então, ó, exceto quando houver compatibilidade de horários, primeiro requisito, tem que ter compatibilidade de horários. Exerce um cargo de manhã, exerce outro cargo à tarde. Aí vem o finalzinho aqui, ó. Observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Isso aqui é massa, esse negócio do disposto no inciso 11, que eu vou mencionar. Eu vou explicar detalhadamente essa parte aqui do dispositivo daqui a pouco, tá? Aí vem, ó. Exceto a acumulação de 2 cargos de professor. Então, eu posso ser professor concursado da UFAM e professor concursado da UEA. Perfeito? B. A acumulação de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Né? Eu posso ocupar o cargo de professor da UFAM e o cargo de juiz, que é cargo técnico e científico. Cargo de professor da UFAM e cargo de promotor. Cargo de professor da UFAM e o cargo de oficial de justiça. O cargo de professor da UFAM e o cargo de analista judiciário, formação em direito do Tribunal do Amazonas. Posso, desde que haja compatibilidades. Ok, agora outra coisa. Eu posso acumular o cargo de professor com o cargo de técnico do INSS? Não, eu não posso. Porque o cargo de técnico do INSS não é um cargo científico nem técnico. Mesmo tendo isso escrito no nome, ele não é técnico. Porque ele não exige nenhuma formação além da formação em nível médio. Tá ok? Beleza. Eu posso acumular o cargo de professor com o cargo de professor da UFAM, concursado, com o cargo de assistente judiciário do Tribunal do Amazonas? Não, não posso, porque assistente judiciário do Tribunal do Amazonas exige apenas o nível médio e a aprovação no concurso. Então não é um cargo técnico nem científico, então eu não posso acumular. Beleza? Ok. Vamos continuar lendo aqui o 37.16. Nosso tempo está extrapolado já, né? Ó, a de 2 cargos, a acumulação, exceto
Aqui, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto a de 2 cargos ou 2 empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Beleza? Então, a gente já falou. Né? Médico com médico, pode. Médico com enfermeiro, pode. Enfermeiro com enfermeiro, pode. Médico com dentista, dentista com dentista, pode. Porque são profissões da saúde regulamentadas. Beleza? Ok. Então, assim, vou agora falar de uma informação importantíssima para finalizar o bloco. Tá? Falei das exceções já, né? As exceções tranquilo. Vou falar de uma observação importante. Ó. A acumulação de cargos e o teto constitucional. Bom, a acumulação de cargos e o teto constitucional é um tema polêmico, tá? Tenho que explicar para vocês entenderem de uma vez por todas. Então, assim, perceba que no 37, no artigo 37.16, tá escrito assim, ó. É vedada a acumulação de cargos, tarará, 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 exceto nos casos quando houver compatibilidade de horários, exceto observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Né? Então, assim, não se pode acumular cargos, beleza. Mas existem situações excepcionais em que eu posso acumular cargos e acumular remuneração. Beleza. Mas, nesses casos excepcionais, eu tenho que obedecer o teto constitucional, doutor. Então, assim, tomemos cuidado com isso, tá? Ok. Aí o que acontece? Como é que deve ser obedecido o teto constitucional? Se eu ganhar 20 mil, se eu ganhar 30 mil como juiz, e se eu ganhar 30 mil como professor da UFAM, meu salário vai ser 60 mil? Percebeu que a dúvida é bastante polêmica? Porque o teto constitucional é 39 mil. Se eu somar 30 com 30 dá 60, supera 39. Então, assim, como é que deve ser feita a interpretação do 37.16 com o 37.11? O Supremo Tribunal Federal já analisou a questão. Em 2017, fixou uma tese com repercussão geral, né, precedente obrigatório. E eu já lhe informo o seguinte: o teto deve ser respeitado para cada uma das remunerações ou cada um dos subsídios. E não a soma dos subsídios, tá bom? Só que se você ler o artigo 37.11, doutores, lá tá falando assim, ó, é vedada, a remuneração de qualquer cargo público não pode ser superior ao subsídio do ministro do Supremo. Remuneração recebida cumulativamente ou não. Tá expresso isso lá no artigo 37.11. E no artigo 37.11, se você analisar bem, o artigo 37.11, como que eu posso dizer? A Constituição Federal é de 1988. E em 1988 não existia essa expressão acumuladamente ou não, tá? Veio uma emenda constitucional e colocou essa expressão acumuladamente ou não. Ou seja, a emenda constitucional mudou a Constituição, falou que se o professor da UFAM recebe 30 mil e ele também é juiz, recebe 30 mil e o teto é 39, ele não poderia receber 30, ele teria que receber 39. Tinha que abater aí por causa do teto. Porque na Constituição estava escrito lá, acumuladamente ou não. Então, se ele recebe 60 mil acumulando cargos, tem que observar o teto em cima dos 60 mil. Os 60 mil tem que observar o teto. E se ele recebe 60 mil só como professor ou só como juiz, também tem que observar o teto. Ou seja, acumuladamente ou não. Tá, enfim. Aí entraram com a ação no Supremo Tribunal Federal falando, é inconstitucional essa parte aí do acumuladamente ou não. Porque se eu trabalho como professor, o meu teto, o meu salário de professor deve obedecer o teto,
E se eu acumulo um cargo de juiz, por exemplo, ou um cargo de promotor, ou qualquer outro cargo de analista, de oficial de justiça, qualquer outro cargo com um cargo de professor, o teto vai ser observado isoladamente para o meu cargo de professor e isoladamente para o meu outro cargo de técnico ou cargo técnico ou científico. Então perceba que se o cara ganha 30 mil como professor da UFAM e 30 mil como juiz, 30 mil está respeitando o teto de 39? Tá. 30 mil está respeitando o teto... 30 mil de professor está respeitando o teto de 39? Tá. 30 mil de juiz está respeitando o teto de 39? Tá. Então, ele pode receber 60? Pode. Entraram com a ação no Supremo com esse argumento. O que o Supremo falou? O Supremo falou, realmente, esse argumento é correto. Declarou a inconstitucionalidade da emenda constitucional que alterou a Constituição, acrescentando essa palavra aí, acumuladamente ou não. Então, hoje no Brasil, se tu lê, eu vou colocar aqui para nós lermos essa parte. Artigo 37, 11. Ó, artigo 37, 11. Olha aqui, ó. A remuneração, tarará, 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 tarará. Aí vem aqui, ó. A remuneração, subsídio, provento e não sei o quê. Percebidos cumulativamente ou não. Aí, ó, você pode ver aqui, ó. Redação dada pela emenda constitucional 41 de 2003. Aí o que o pessoal fez? Entrou com a ação falando que a emenda constitucional 41 é inconstitucional porque falou que tanto a remuneração recebida cumulativamente quanto a remuneração recebida isoladamente, elas devem obedecer ao teto. Aí ingressaram com essa ação no Supremo e falou, ó, na verdade, quando eu recebo uma remuneração cumulativa com outro cargo, a soma não precisa observar o teto, mas o valor individual de cada remuneração precisa observar o teto. Entraram com essa ação no Supremo e o Supremo pegou e falou, realmente, é inconstitucional essa parte aqui, ó, percebidos cumulativamente ou não, tá? Essa parte aqui é inconstitucional. Então, quando nós lermos o artigo 37, 11 da Constituição, temos que ler excluindo essa parte percebidos cumulativamente ou não. Então, se eu ganho 30 mil como professor, está respeitando o teto porque o teto é 39. E se eu ganho 30 mil como juiz, está respeitando o teto porque o teto é 39. Então, eu vou receber no mês 60 mil e está certo. O Supremo falou que é constitucional, tá bom? Tranquilo? Então você tem que tomar cuidado na hora de interpretar o 3711, tá? Eu estou fazendo essa observação porque essa observação não só serve para o concurso, como serve para a sua vida de servidor público, tá ok? Beleza. Então vamos voltar aqui para onde a gente parou. Ok. Aí eu coloquei aqui o julgado do Supremo, ó, 2017, né? Ó, o que o Supremo falou? Ó, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do 3711 pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Ok? Então perceba que o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Beleza? Muito massa isso, né? Ele declarou a inconstitucionalidade da Constituição. Tem noção disso? Só que a parte que alterou a Constituição é inconstitucional. Isso que o Supremo disse. Beleza. Então nós vamos fazer uma pausa, mas antes dessa pausa, vamos responder a questão. Olha aqui, ó. Questão 2018, CESP STJ, Superior Tribunal de Justiça, é um tribunal superior, tá? Ó, a acumulação remunerada de cargos é vedada, exceto quando houver compatibilidade de horários, caso em que será possível, por exemplo,
acumular até 3 cargos de profissionais da saúde. Errado, doutores. Eu posso acumular 2 cargos de profissionais da saúde desde que haja regulamentação da profissão. Médico com médico, enfermeiro com dentista, etc. Eu não posso acumular 3, por exemplo. Faço concurso para médico do hospital municipal para trabalhar de manhã. Beleza. Faço concurso para médico do hospital estadual para trabalhar à tarde. Recebo 20 mil para um, 20 mil para outro. 40. Beleza. Tá correto, tá? Respeitando o teto e tudo. Aí abre um concurso para médico do Hospital Federal. Eu faço concurso para médico do Hospital Federal para trabalhar à noite. Posso, beleza. E aí, eu vou acumular os 3 cargos de médicos? Não, a Constituição proíbe, tá bom, doutor? Bom, a Constituição proíbe isso aqui, à luz da jurisprudência dos tribunais, porque isso aí, ele, na verdade, seria contra a dignidade da pessoa humana, porque a pessoa vai trabalhar de manhã, a pessoa vai trabalhar à tarde, a pessoa vai trabalhar à noite, não vai nem dormir, tá? Então, assim, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, você não pode acumular esses 3 cargos aí, tá bom? Beleza, então espero que você tenha entendido a regra do teto, a regra da acumulação de cargos, né, a proibição e a permissão excepcional. Né? Assim, para finalizar, eu vou falar mais um inciso, tá bom? Vou extrapolar o tempo, mas vou falar. O inciso 3717, ele fala o seguinte: a vedação à acumulação de cargos, ela não é só para cargo público. Ela é para cargo público, para emprego público e para função pública. Ela alcança outros postos públicos aí, tá? Não é só para cargo público. É para cargo público, é para emprego público e é para função pública. E não é só para a União, não, ou só para a administração direta, não. É para a administração direta e também é para a administração indireta. Então envolve União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios Federais, envolve também autarquia, Fundação Pública de Direito Público, Fundação Pública de Direito Privado, Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, beleza. E a Constituição, no inciso 17, foi mais além ainda. Ela falou o seguinte: a vedação à acumulação de empregos, ela alcança também as sociedades subsidiárias das empresas públicas das sociedades de economia mista. Alcança também as sociedades controladas pelo poder público, né? Relativas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Isso é o que está escrito no artigo 3717 da Constituição Federal. Tá bom? Ok. Então aqui o exemplo, ó. Petrobras é uma sociedade de economia mista que tem suas subsidiárias e sociedades controladas. Por exemplo, a Transpetro é uma sociedade subsidiária da sociedade de economia mista Petrobras. Petrobras Distribuidora é outra sociedade subsidiária. Gaspetro é outra sociedade subsidiária. Perceba que a Gaspetro não é uma sociedade de economia mista. A Gaspetro é uma sociedade subsidiária da Petrobras. A Petrobras que é uma sociedade de economia mista. A Gaspetro é uma sociedade subsidiária. A Gaspetro é uma sociedade subsidiária que deve obedecer à vedação à acumulação de cargos públicos e à vedação à acumulação de empregos públicos e a vedação de acumulação de funções públicas. Belezinha? Então, o 3717 não tem muita dificuldade não, tá? Vou ler o 3717 para você entender, ver como é que é escrito na Constituição. Ó, a proibição de acumular estende-se a empregos públicos e a funções públicas e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias
e sociedades controladas diretamente ou indiretamente pelo poder público. Perfeito, tranquilidade. Agora vamos ver como esse assunto cai na prova. Vamos lá. CESP 2018 EBSER. Né? Se eu não me engano, isso aqui é uma nem sei, eu acho que é um hospital esse EBSER aqui. Enfim, foi um concurso feito pela CESP, beleza? Então vamos lá. Olha o que a questão está perguntando. A proibição estabelecida na Constituição acerca da acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias. Errado. Tá errado, totalmente errado. Né? Isso aqui tá errado. Porque abrange autarquias, sim. Tá? Não abrange fundações, errado. Não abrange empresas públicas, errado também, porque abrange, sim. A gente acabou de ver isso. Não abrange sociedades de economia mista, errado também. Não abrange suas subsidiárias, errado também. Não abrange as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, errado também. Ou seja, a questão 27 aqui, 2018, da CESP, cobrou exatamente a compreensão do inciso 17 do artigo 37 da Constituição, simples assim, e está errado. O item está errado só por causa desse nãozinho aqui, ó. Esse nãozinho aqui, ó. Tá vendo esse nãozinho? Só por causa do não, esse item está errado, tá? Se apagar o não, o item está certo. Se colocar o não, o item está errado. Perceba que a CESP foi lá, copiou e colou o inciso 17 e colocou o não. Tá errado. Pronto, simples assim. Só fez isso. Beleza? Ok, vamos responder uma outra questão? Olha aqui, ó. Questão CESP, Tribunal de Contas da União. Olha aí, um concurso de alto nível, doutores, tá? Um concurso de alto nível, bastante concorrido, inclusive. Você vê como que não é um bicho de 7 cabeças. Passar num concurso não é um bicho de 7 cabeças. Vamos responder a questão? Vamos lá, então, ó. A vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções não se estende aos empregados da sociedade de economia mista. Errado. Artigo 37, 17. Se estende sim. Tá beleza? Ok, então assim a gente termina. Eu sei que eu extrapolei o tempo, mas enfim, né? Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta para falar dos outros incisos do artigo 37 da Constituição. Beleza? Um abraço, daqui a pouco a gente volta.